O que você acha sobre educação inclusiva? Acredito que é a melhor forma de inserção do indivíduo na sociedade, conviver para conhecer, conhecer para aprender, aprender para respeitar, né? Esse é o caminho que eu acredito, que para a gente chegar a uma sociedade livre de preconceito, e mais igualitária, onde todos os indivíduos, indiferente, né, das suas diferenças, sejam respeitados em seus direitos, né? E que essa diversidade não cause esse estranhamento e essa exclusão, né? Mas e eu acredito que a educação inclusiva, ela é o primeiro passo para isso, né? Opinião sobre educação inclusiva, você acha que essa é realmente uma forma de inclusão do portador de necessidades especiais? Sim, eu acredito que esse é um caminho e esse, né, eu acredito que é o primeiro passo para uma educação, para a inclusão do indivíduo na sociedade, seja a educação inclusiva, né? Não a educação especial, mas a educação inclusiva, que inclui, né? E eu acredito assim que a educação especial ela tá aí para fazer um apoio e tá junto ali somando a educação regular no acolhimento dessa criança, desse indivíduo com deficiência, né? Até o termo correto que se usa não é portador de necessidade especial ou portador de deficiência, mas pessoa com deficiência, né? Esse é o termo correto para se usar. Eu acredito sim, e acho que eu acredito assim que a educação, na verdade, ela é o meio que pode transformar a sociedade, seja para em qualquer aspecto, né? Eu creio que o caminho de transformação social é a educação. E não é diferente com a educação, com a inclusão, não é diferente. Eu acho que é preciso ensinar desde pequeno, né? Que nem eu falei antes, é a convivência junto, né? Respeitar e aceitar essa diversidade, essas diferenças, e aprender a conviver. E para aprender, né, a aprender a respeitar é só na convivência mesmo, só na experimentação, né? Nessa aceitação. E eu vejo assim que a educação inclusiva a educação infantil, elas só andam meio junto e que a linguagem principal aí esse olhar afetivo, esse acolhimento afetivo, né? Eu acredito muito nisso. Você, como docente, acha que todas as escolas estão preparadas para atender todas as necessidades de uma criança, sendo ela especial ou não? O que você acha que a escola precisa melhorar para atender às necessidades das crianças? Essa é uma, essa é uma questão bem complexa, né? A educação no nosso país. Nós sabemos, assim, que há muito a se caminhar em relação à educação no nosso país, né? No Brasil. Nós não podemos negar que tivemos avanços, né? Mas ainda são avanços muito pequenos, né, em relação, né, ao ideal que a gente sonha, que a gente deseja. Eu, como docente, eu vejo assim uma grande luta que nós, como docente, a gente trava para estar oferecendo essa qualidade na educação, essa qualidade, né, no atendimento para a criança. Seja ela uma criança né, que esteja no ensino regular, né, com criança com deficiência ou não, né, ou uma criança que não tem deficiência alguma. Então, é uma luta mesmo diária que nós temos para estar ofertando essa qualidade para estar atendendo. E assim, a escola, eu vejo assim que nós estamos num caminho andando, mas assim, ainda longe de estarmos preparados, né? Principalmente para atender a criança com deficiência, né? Aí a criança com deficiência ainda aqui em Curitiba especificamente, né? Nós temos assim uma tradição, uma cultura assim muita resistência à educação inclusiva, né? De estar aceitando isso. Então isso também atrapalha também a implantação, né, da educação inclusiva, né? Que nós estamos aqui, vamos dizer assim que nós estamos numa fase de implantação, né, da inclusão. Então são caminhos, são passos lentos, né, que nós estamos dando mas estamos caminhando. Eu acredito que estamos no caminho certo. E eu acredito também que não é um caminho sem volta. Ou a gente vai ter que fazer essa inclusão, né? Nós vamos, mesmo diante da diversidade dos desafios aí que nós temos, ela não tem como retroceder, não tem como voltar atrás. Então, eu acredito que nós temos a cada vez estar afirmando e correndo atrás para que essa inclusão seja feita de fato, né? Seja efetivada, como assim? Efetivar como, né? Na capacitação do profissional, do professor para estar atuando, na formação desse profissional que vai estar recebendo essa criança com deficiência, né? Ou criança também que sem deficiência, mas cada vez mais está qualificando, né? Para que esse professor ele possa estar recebendo essa criança, né? E fazendo o melhor possível para ela. Também, assim, outro.
outra coisa muito que pega bastante é a condição estrutural, né? Nós temos muitas escolas, muitas, né, unidades que não têm a estrutura do prédio, ela não é acessível para uma criança com deficiência. Tem isso também. Então, é uma reforma geral aí, é um desafio muito grande que tem a educação para estar acontecendo a inclusão de fato mesmo, de verdade. Então, passa por uma estrutura bem grande. Vamos aí caminhando, né? Você tem algum caso de uma criança com necessidade especial em sua classe? E qual a relação entre os pais e a escola? Bom, tenho sim, tenho um caso diagnosticado, né? E provavelmente tenho mais um, assim, em estudos, em análise ainda. Mas esse caso que eu tenho diagnosticado, ele tem acompanhamento, né? Acompanha a estagiária, no caso, que faz essa tutoria dele. E assim, a relação com a família, assim, eu acho, na minha opinião, assim, bem bacana, é ótima, assim, né? Assim, uma família bem envolvida mesmo ali em estar oferecendo o melhor para ele e tá fazendo uma parceria bacana mesmo com a escola. Então, eu vejo assim que tem os resultados estão sendo bem satisfatórios, bem positivos, assim, são evidentes, né? Então eu acredito apostando bastante aí. Você já presenciou alguma situação de preconceito entre as crianças? Como você agiu? Na faixa etária, as crianças, é mais complexo de você detectar, assim, uma atitude de preconceito. Né, acontece, já aconteceu, mas não em relação a crianças com deficiência, né? E na faixa etária que eu atuo, as crianças, eles são muito curiosos, né? Então, eles vêm com essa curiosidade. A partir do momento que eles são sanados a curiosidade deles, que eles percebem, convivem com o diferente, né? Que eles têm acesso e que a gente esclarece sem rodeios e tal. Então, aquilo passa a fluir tranquilamente, né? Eles passou aquela curiosidade. Agora, em relação ao preconceito, é complexo, assim, você definir com, né, que da criança, porque essa faixa etária eles reproduzem muito, assim, eles repetem, né, o que eles vivenciam em casa, né? Então, eles têm essa repetição. E então, geralmente é algo que eles, né, da família que eles vão repetir, mas a intervenção, a conversa, assim, a vivência mesmo no dia a dia vai sanando essas situações, assim, que não são muito legais às vezes, né? Quais são os pontos negativos e positivos da educação inclusiva? Pontos positivos na educação inclusiva. Olha, eu tenho olhos, vejo com bons olhos a educação inclusiva, né? Até ela não que se propõe a estar fazendo essa inclusão, essa diversidade que, né, que as pessoas que nós somos, né? Ninguém é igual, em todos nós temos as nossas diferenças e devemos ser tratados com igualdade dentro das nossas diferenças, né? Dentro das nossas diferenças, a gente deve ser tratado com igualdade. O que eu vejo assim, o ruim, que eu vejo como negativo na educação inclusiva, não é propriamente da educação inclusiva em si, né? Eu vejo assim a implantação dessa educação inclusiva que eu vejo onde está o desafio maior, onde está o negativo, é de como ela está sendo implantada, né? Que entra no caso assim da infraestrutura, né, das condições de trabalho, né, da formação do profissional que está recebendo essa criança com deficiência. Então, é esse acolhimento, é como nós estamos ofertando essa educação para a criança, né? Essa qualidade que eu vejo como desafio, porque ainda é muito precário, né? A escola, eu vejo que ela tem poucos recursos até para tratar com as crianças que não têm deficiências, né? Que não tem deficiência. Então, imagine para a criança com deficiência, ela ainda é mais precária. Por exemplo, vivenciamos casos de cadeirantes que vão para a escola e não tem rampa de acesso, depende e tal. Então, é um quesito. Então, o negativo precisa de investimentos, né? Precisa de ser realmente, de fato, olhado assim, de verdade, com seriedade, para estar fazendo essas adequações que nós precisamos na formação do professor, na qualificação desse profissional que está recebendo essa criança, também nas condições de estar trabalhando com essa criança, ou seja, a infraestrutura do prédio, o material pedagógico, o material de apoio. Então, nesse sentido, né, que eu vejo que é negativo na educação inclusiva, né? Porque chega hoje numa sala de aula com 35 crianças e com um ou dois profissionais, e dentro dessa turma ter dois casos de inclusão,
É complicado, né? Aí, somando a isso a falta de material pedagógico adequado, o prédio que não tem uma infraestrutura, a falta de formação desse profissional que às vezes é deficitária. Então, é todas essas questões que se envolvem que nós temos que estar lutando para estar avançando nesse desafio aí, né? Hoje, sim, nós temos alguns avanços, né? Que tá, as nossas crianças, algumas, né? Infelizmente ainda não são todos, mas algumas crianças já conseguimos um tutor, né? Ou no caso tem estagiário, né? Ainda é há que se discutir. E essa questão que depende ainda muito da luta da família, né? Da família tá conseguindo isso e da dedicação ali muito do profissional, né? Às vezes fica muito em cima do profissional, e às vezes o profissional, o professor, só ele em si não consegue sanar todas essas dificuldades, esses desafios, né? Então, é bem aí, por aí.